Clara acordava todos os dias com o som do despertador às 6:30 da manhã. Ao lado, Henrique já se movia na cama, estendendo o braço para desligar o alarme no celular. Era assim há quase 8 anos. Sem beijo, sem bom dia, sem toque. Apenas o som mecânico do cotidiano. Ela se levantava em silêncio, vestia seu robe azul, ia direto para a cozinha preparar o café. Enquanto o cheiro do pão na torradeira tomava o ambiente, Clara olhava pela janela da pequena varanda do apartamento. Lá embaixo, a cidade já fervia em buzinas e passos apressados. Mais um dia. Henrique aparecia minutos depois, camisa social meio amarrotada, gravata ainda por fazer, com os olhos fixos na tela do celular. Sentava-se à mesa, tomava um gole do café, comia 2 torradas, e apenas balbuciava um obrigado. Não havia conversa, não havia olhos nos olhos. Havia silêncio, um silêncio que gritava. Clara tentava se convencer de que era apenas uma fase. Talvez fosse o estresse do trabalho, a correria da vida moderna, ou até a idade. Tinham apenas 36 anos, mas se sentiam como 2 idosos cansados de viver. Ela era professora de literatura em uma escola particular. Sempre fora apaixonada por livros, poesia e histórias de amor. Já Henrique era gerente comercial de uma multinacional, focado em resultados, metas e planilhas. Clara era feita de sentimentos. Henrique, de racionalidade. E talvez por isso, no começo, tenham se apaixonado. Ela se encantou pela firmeza dele, e ele pela doçura dela. Mas o tempo, cruel e impiedoso, foi apagando essas cores. O que antes era paixão virou costume. Os beijos se tornaram cumprimentos frios. As conversas se resumiam a contas, prazos e obrigações. Não se lembravam da última vez que fizeram amor. Por desejo e não por obrigação. Naquela manhã, Clara saiu para trabalhar com o coração apertado. No espelho do elevador, olhou para si mesma e mal se reconheceu. Os cabelos presos em um coque sem forma, o rosto cansado, os olhos sem brilho. Onde estava a mulher viva e cheia de sonhos que um dia fora? Na escola, entre adolescentes agitados e ensaios de redação, ela se sentia viva. Ali, ainda encontrava sentido. Rafael, o novo professor de educação física, cruzou com ela no corredor. Bom dia, Clara. Que sorriso bonito o seu. Ela sorriu, surpresa. Há quanto tempo não ouvia um elogio? No início, não deu importância. Achou que era apenas gentileza. Mas Rafael insistia, sempre educado, sempre simpático. Comentava sobre seus livros preferidos, elogiava suas aulas, fazia piadas sobre a rotina da escola. Aos poucos, ela foi se abrindo, sentia-se ouvida, vista, desejada. Henrique, por outro lado, parecia cada vez mais distante. Passava mais horas no escritório, trazia o laptop para a cama, dizia estar exausto demais para conversar. Nos fins de semana, preferia dormir ou assistir futebol. Clara tentava se aproximar, mas ele parecia murado, envolto num escudo de indiferença. Certa noite, depois do jantar, Clara tentou puxar assunto. Falou sobre um livro que estava lendo, sobre a importância do afeto nas relações humanas. Henrique, com os olhos no celular, apenas respondeu, legal. Ela não sabia se chorava ou gritava, mas fez nenhum dos dois. Apenas se levantou, lavou a louça e foi para o quarto. Deitou-se na cama e, com os olhos no teto, sentiu uma lágrima escorrer. Era assim que o amor morria? Em silêncio. No dia seguinte, acordou com a mesma rotina, mas dessa vez, levou um batom novo na bolsa. Um gesto pequeno, quase insignificante, mas que carregava uma vontade, se sentir bonita novamente. Na escola, Rafael a esperava no estacionamento com 2 cafés. Para a melhor professora de literatura que eu já conheci. Clara sorriu, sem saber como reagir. Havia ternura em seus olhos. E Clara, tão carente de afeto, sentiu o coração bater mais rápido. À noite, durante o jantar, tentou contar a Henrique sobre o novo projeto que estava coordenando na escola. Ele, como sempre, estava mais interessado nas notificações do celular. Clara respirou fundo e terminou de comer em silêncio. Não era mais raiva. Era tristeza. Mais tarde, deitada na cama, olhou para o lado e viu Henrique dormindo profundamente. Sentiu saudade do marido que um dia conheceu, do homem que a fazia rir, que lhe escrevia bilhetes, que a beijava na nuca sem motivo. Onde ele estava? Agora?
Na tela do celular, uma mensagem de Rafael: "Foi bom te ver sorrindo hoje." Clara fechou os olhos, o coração apertado. Algo dentro dela estava mudando. E ela sabia que, se continuasse assim, o abismo entre ela e Henrique se tornaria intransponível. O amor ainda existia, mas estava enterrado sob camadas de rotina, silêncio e solidão. E quando o amor silencia, outros sons começam a parecer mais altos. O fim de semana chegou, e com ele o silêncio habitual. Henrique passava as manhãs lendo relatórios no computador e as tardes imerso em jogos de futebol. Clara, por sua vez, se ocupava da casa, dos livros e da saudade de algo que não sabia mais nomear. No domingo à noite, enquanto dobrava as roupas recém-lavadas, Clara teve vontade de chorar. Não por tristeza, mas por uma ausência profunda, como se faltasse vida dentro dela. Na segunda-feira, ao se arrumar para o trabalho, optou por uma blusa vermelha que não usava há anos. Passou batom do mesmo tom. Queria se sentir bonita, nem que fosse por si mesma. Na escola, Rafael notou de imediato. "Uai, vermelho combina com você", disse ele, sorrindo. Clara sorriu de volta, tímida. Sentiu-se menina outra vez. O coração acelerou. Durante o intervalo, sentaram-se juntos na sala dos professores. Rafael falava sobre suas experiências em viagens, sobre como amava conhecer novas culturas. Clara, encantada, ouvia cada palavra como se fossem gotas de chuva numa terra seca. Era ouvida, valorizada, e isso mexia profundamente com ela. "Sabe, Clara", disse ele, encarando-a, "tem algo no seu jeito que me atrai muito. É como se você tivesse uma luz que não percebe." Ela ficou sem reação. Riu, tentando desviar o olhar. "Você é exagerado." "Não, sincero", respondeu ele, firme. Clara sabia que aquilo estava cruzando limites. Mas também sabia que, há muito tempo, não se sentia desejada por alguém, nem mesmo pelo próprio marido. Rafael era diferente, presente, curioso, interessado em tudo o que ela dizia. Nas semanas seguintes, os dois se aproximaram ainda mais. Almoçavam juntos no refeitório, trocavam mensagens à noite, compartilhavam confidências. Rafael se tornou uma espécie de refúgio, e Clara se via mergulhada em uma sensação de descoberta, como se estivesse viva novamente. Henrique, em casa, continuava ausente. Nos raros momentos em que tentava se aproximar, parecia forçado, automático. Clara começou a guardar tudo para si. Não dividia mais suas vitórias, seus medos, nem seus dias. O que antes era partilhado, agora era segredo. Certa sexta-feira, ao fim das aulas, Rafael a esperou na saída. "Posso te levar para casa hoje?" "Não precisa, vou de carro", respondeu, hesitante. "Não quero te levar até em casa. Quero te levar para tomar um café. Um lugar tranquilo, só nós dois." Clara sentiu o coração acelerar. Uma parte dela queria recusar. Outra gritava por atenção, por afeto, por vida. Aceitou. Foram até uma cafeteria discreta, numa rua tranquila do centro. A conversa fluiu como sempre, entre risos, confissões e olhares demorados. Ao final, Rafael pegou sua mão por sobre a mesa. "Você sabe o que eu sinto, não sabe?" Ela engoliu seco. "Sei", sussurrou. "Então me diz, o que você sente?" Clara hesitou. O certo e o errado se embaralhavam na mente. Sentia-se jovem outra vez, mas também sentia culpa. "Eu sinto que estou perdida. Então me deixa te encontrar." Ele se inclinou lentamente e a beijou. Clara não resistiu. Seus lábios se encontraram num toque suave, cheio de desejo e receio. O mundo parou por alguns segundos. Quando o beijo terminou, ela abaixou os olhos, envergonhada. "Eu sou casada", disse, quase num sussurro. "Mas não amada", respondeu ele. No caminho de volta, o silêncio reinou. Clara não sabia o que pensar. Sentia-se viva e, ao mesmo tempo, errada. Ao entrar em casa, encontrou Henrique assistindo transmissão vertical. Ele sequer olhou para ela. "Oi", disse Clara. "Oi", respondeu ele, sem tirar os olhos da tela. Naquela noite, deitou-se com o beijo de Rafael ainda nos lábios. O corpo vibrava e o coração apertava. Pela primeira vez em anos, sentia-se desejada, lembrada, importante. Mas a consciência pesava. No dia seguinte, Rafael mandou uma mensagem: "Desculpa por ontem. Não quero te machucar. Só quero te ver feliz. Seja comigo ou não." Clara chorou, pela sensibilidade dele,
pela ausência de Henrique, pela confusão dentro de si. Sabia que aquele envolvimento podia crescer, e rápido, mas também sabia que algo nela já havia mudado, o limite fora cruzado, e não havia mais como voltar atrás. Henrique, por sua vez, continuava no mesmo mar de indiferença. Certa noite, ela tentou iniciar uma conversa. A gente precisa falar sobre a gente. Ele apenas resmungou. Sobre o quê? Sobre o que sobrou da gente. Henrique, tá exagerando, Clara. Tá tudo bem. Só estamos numa fase ruim. Ela sentiu vontade de gritar. Fase ruim é quando ainda há o que salvar. O que temos é silêncio. Mas não disse. Apenas se calou. Na semana seguinte, Rafael a chamou para um almoço fora da escola. Não vamos esconder mais. Só um almoço entre dois adultos, disse ele. Clara, contra tudo o que dizia sua razão, aceitou. Durante o almoço, os olhares se prolongaram. Os toques de leve na mão, nos braços, tornaram-se mais frequentes. Clara ria como há muito não ria. E quando se despediram, o beijo aconteceu de novo. Mais intenso, mais real. Ela voltou para casa com a alma em conflito. Estava apaixonada? Talvez. Ou apenas carente? Talvez também. Mas o que sentia era real. E Henrique parecia cada vez mais alheio. No fim de semana, ela tentou mais uma vez se aproximar dele. Henrique, a gente pode sair? Jantar fora, talvez? Tô cheio de coisa para fazer. Vamos marcar outro dia? Outro dia. Sempre outro dia. E Clara, de tanto esperar, cansou. Sentada na varanda do quarto, olhando as luzes da cidade, mandou uma mensagem curta para Rafael. Me encontra amanhã depois da aula? A resposta veio rápida. Sempre que você quiser. E foi assim que Clara entrou num território novo, perigoso e excitante. Sabia que estava pisando em solo instável. Sabia que poderia se machucar, ou machucar alguém. Mas a dor da ausência em casa já era um machucado aberto há tempos. E às vezes, um simples olhar de outro é suficiente para incendiar tudo aquilo que o silêncio apagou. A viagem a trabalho para Curitiba caiu como uma pausa bem-vinda para Henrique. Não era apenas uma chance de fechar um contrato importante com um cliente do sul do país, era também uma fuga silenciosa do desconforto que havia se instalado. Em casa, Clara andava diferente, mais calada, mais distante, e embora ele notasse, não sabia como agir. Algo em seu orgulho o impedia de perguntar o que estava acontecendo. Fingir que tudo estava normal era mais fácil, afinal, ele também se sentia perdido. O casamento havia se transformado num campo minado de silêncios, de palavras não ditas, de vontades engavetadas. Ao embarcar no voo, sentiu um alívio quase culposo. Estar longe por alguns dias o fazia respirar. Talvez, com a distância, ele conseguisse enxergar com mais clareza o que havia se perdido, ou o que ainda podia ser salvo. No hotel, ao final do primeiro dia de reuniões, Henrique desceu para o bar do saguão. Pediu um whisky e abriu o notebook para revisar relatórios. Não queria voltar para o quarto. O silêncio o sufocava. Foi quando a viu. Cabelos castanhos ondulados, pele dourada, um vestido preto que realçava suas curvas e um sorriso afiado como navalha. Sentou-se ao lado dele sem pedir licença. Sozinho? Perguntou. Henrique a olhou, surpreso. Sim, viagem de trabalho. Também, sou consultora de marketing. Sabrina. Estendeu a mão. Henrique, e você está aqui pela Plancorp? Não é? Vi você na reunião hoje cedo. Henrique assentiu, um pouco sem jeito. Ela era bonita, segura de si, tinha aquele brilho nos olhos de quem sabia exatamente o que queria. E o que faz um homem sério como você aqui, sozinho, com esse ar de tédio? Provocou. Henrique riu. Acho que é o peso da responsabilidade. Ou da solidão. Ela havia acertado em cheio. A conversa deslizou com facilidade. Sabrina falava com inteligência, sensualidade e confiança. Em poucos minutos, ele se viu completamente envolvido naquele jogo de palavras e olhares. Tomaram mais uma rodada de drinks. Ela o fitava com interesse descarado, e aquilo fazia Henrique se sentir vivo, desejado. Há muito não se via assim e gostou da sensação. Vai subir agora? Ela perguntou, quando já passava das 11 da noite. Henrique hesitou. Acho que sim, estamos no mesmo andar. Coincidência ou destino? Ele riu, nervoso. Sabrina se levantou e o chamou com os olhos. Henrique a seguiu,
como quem caminha para algo inevitável. No elevador, o silêncio era elétrico. Quando a porta se abriu no 13º andar, ela o puxou levemente pela gravata. Quer terminar a conversa no meu quarto? Henrique sabia que ali era a linha, o ponto de escolha. Bastava dizer não e tudo terminaria. Mas não disse. O sim veio no silêncio do gesto, no passo dado em direção ao quarto dela. A noite foi um turbilhão de corpos, sussurros e culpa. Sabrina era ousada, intensa, dominava cada movimento. Henrique se deixou levar, como quem quer esquecer o mundo por algumas horas. Mas quando acordou, ainda na cama dela, sentiu um vazio profundo. Não era prazer, era peso, um abismo. Você é casado, não é? Ela perguntou, com um meio sorriso. Henrique confirmou com um aceno de cabeça. Achei que sim. Homens que hesitam demais no começo geralmente são. Ela não parecia arrependida. Para Sabrina, aquilo era apenas mais uma noite. Para Henrique, era uma rachadura grave. Voltou ao seu quarto sem saber o que pensar. Tomou um banho longo. Tentou se convencer de que havia sido apenas um deslize, mas a imagem de Clara o assombrava. Não por ciúmes, mas pelo sentimento de ter traído algo mais do que um voto, trair a si mesmo. Nos dias seguintes, evitou cruzar com Sabrina, que parecia nem se importar. Continuou suas reuniões e, por fora, mantinha a aparência de controle. Por dentro, estava despedaçado. Ligou para Clara uma noite, apenas para ouvir sua voz. Oi, está tudo bem? Ela perguntou, sem muita emoção. Tá, só queria ouvir. Você, que estranho, você nunca liga nessas viagens. É, eu sei. Houve um silêncio do outro lado. Como você está? Ele insistiu. Tô cansada, Henrique. Acho que a gente precisa conversar quando você voltar. Ele sentiu o coração pesar. Algo em sua voz indicava distância e dor. Claro, a gente conversa. Na volta para casa, passou o voo inteiro com a cabeça cheia de pensamentos. Queria contar a verdade? Não sabia. Tinha medo de destruir o que ainda restava, mas sabia que algo tinha que mudar. Ao chegar, Clara o esperava na sala. Estava séria, os olhos fundos, os cabelos soltos. Oi, disse ele, tentando sorrir. Precisamos conversar. Ela foi direta. Henrique sentiu um arrepio na espinha. Eu também acho. Henrique, eu não quero mais viver nesse silêncio. Eu estou me perdendo. Ele sentou-se, a garganta seca. Eu sei, eu também me sinto assim. Ela hesitou por um instante, como se algo a sufocasse. Eu me envolvi com alguém. O mundo parou por um segundo. Henrique a encarou, incrédulo. Como assim? Não foi planejado. Não foi vingança. Foi carência. Foi me sentir viva de novo. Ele fechou os olhos. Engoliu seco. Sentiu o estômago revirar. A imagem de Clara com outro homem doeu mais do que esperava. Quem é? Um colega da escola. Rafael. Henrique se levantou. Andou em círculos. Sentia-se traído, ferido, e ao mesmo tempo, hipócrita, porque também havia feito o mesmo, e agora, não havia mais o que esconder. Eu também me envolvi com alguém, numa viagem. Foi só uma noite, mas aconteceu. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Respirou fundo. Então é isso. Os dois erraram. Henrique sentou-se novamente. Mas o que isso significa? Significa que a gente precisa decidir se ainda quer lutar. Henrique olhou nos olhos dela. Pela primeira vez em muito tempo, ele a enxergou de verdade. E sentiu medo de perdê-la. Eu quero, mesmo com tudo isso, mas não sei se você também quer. Clara desviou o olhar, lágrimas nos olhos. Eu quero tentar, mas vai doer. Já está doendo. Ele respondeu, e assim, o casal que outrora vivia em silêncio, agora se via diante da verdade. A traição havia sido o grito de socorro de um amor sufocado. Resta saber se o amor sobreviveria à dor. Os dias seguintes à revelação pareciam irreais para Clara e Henrique. Eles ainda dividiam o mesmo teto, tomavam café na mesma mesa, saíam para seus trabalhos e voltavam para o mesmo lar. Mas por dentro, tudo havia mudado. O casamento já não era mais um lugar seguro. Era um campo minado de lembranças dolorosas, olhares evitados e um silêncio ainda mais pesado agora não pela ausência de palavras, mas pela presença do que foi dito. Henrique, apesar de tentar manter a rotina, sentia o coração esmagado.
Toda vez que Clara sorria com o celular nas mãos, ele imaginava Rafael do outro lado. Toda vez que ela se arrumava um pouco mais para sair, a insegurança o consumia. Ainda que ela houvesse dito que o caso tinha acabado, a dúvida era um veneno que se espalhava. Clara também estava dilacerada. Dormia mal, com pesadelos que misturavam culpa e saudade. Mesmo tendo se afastado de Rafael, ainda sentia o calor dos beijos, o brilho dos olhos dele, a forma como era olhada. Mas ao mesmo tempo, via em Henrique o homem com quem construiu uma vida, e se perguntava se seria possível resgatar o que haviam perdido. Ambos decidiram buscar terapia. Individualmente, não sabiam ainda se queriam salvar o casamento juntos. Mas ao menos reconheceram que havia muito a entender dentro de si. Henrique, pela primeira vez, confrontou sua dificuldade em expressar sentimentos, a tendência de se fechar diante dos conflitos. Clara, por sua vez, enfrentou sua carência crônica, sua necessidade de ser admirada para se sentir viva. A casa, porém, era um território instável. O quarto de casal virou dormitório provisório. Clara passou a dormir no quarto de hóspedes. Diziam a todos que estavam numa fase complicada, evitando visitas, encontros familiares ou explicações. Mas as feridas estavam abertas demais para que se disfarçasse tudo. Certo dia, Henrique chegou em casa mais tarde. Clara estava na varanda, lendo um livro, enrolada num cobertor. Ele se aproximou com cautela. "Tô tentando voltar a dormir, mas está difícil", disse ela, sem que ele precisasse perguntar. "Eu também não durmo bem. Fico revivendo tudo e me culpando." "A culpa não cura nada, Henrique. Só pesa." "E o que cura?" Ela fechou o livro, olhou nos olhos dele. "Verdade, perdão, tempo." Henrique assentiu. Sentou-se ao lado dela. Pela primeira vez em dias, ficaram em silêncio sem se sentirem sufocados. Era um silêncio de dois sobreviventes. Na escola, Rafael continuava tentando contato. Não era insistente, mas aparecia nos corredores com aquele olhar que a fazia tremer por dentro. Clara tentava manter distância, manter a profissionalidade. Mas o sentimento era um visitante que não ia embora tão fácil. Em um momento de fragilidade, ela respondeu uma mensagem dele. "Eu ainda penso em você, mas não posso continuar com isso. Preciso me encontrar antes." Rafael respondeu: "Entendo. Eu só queria te ver feliz, mesmo que não seja comigo." Clara chorou. A dor do desapego doía mais do que ela esperava. E pior, ela não podia falar disso com ninguém. Henrique, do outro lado da cidade, também enfrentava tentações. Sabrina havia-lhe mandado uma mensagem casual, dizendo que estaria em São Paulo na próxima semana. Ele não respondeu, mas guardou o nome dela como um alerta, um atalho que não queria mais seguir. Na terapia, ele falava de Clara com sinceridade. Contava dos primeiros anos, da paixão que os uniu, da parceria nos projetos de vida, das viagens, das risadas. E chorava ao admitir o quanto se perdeu na tentativa de ser o provedor ideal, esquecendo de ser presente como homem, como companheiro. A terapeuta o desafiou. "Você ainda ama Clara?" "Sim, mas não sei se ela ainda me ama. Talvez ela tenha a mesma dúvida sobre você." Num sábado de chuva, Clara propôs uma conversa mais profunda. "A gente precisa decidir o que quer." "Eu quero tentar. Quero reconstruir", disse Henrique. "Reconstruir algo quebrado é mais difícil do que construir do zero." "Mas o que a gente teve não foi falso, só foi negligenciado." Ela o olhou por longos segundos. "Então vamos tentar. Mas sem pressa. Vamos recomeçar com verdade, e principalmente, com respeito ao que cada um está sentindo." Henrique concordou. A partir daquele dia, firmaram um acordo silencioso: dar tempo ao tempo, reaprender a se ouvir, evitar recaídas emocionais. Ainda dormiam em quartos separados. Ainda havia mágoa. Mas pela primeira vez em meses, havia uma fagulha de esperança. Na segunda-feira, ao sair para o trabalho, Henrique se aproximou de Clara e tocou de leve sua mão. "Você está bonita hoje." Ela sorriu, tímida. "Obrigada." Era pouco, mas era um começo. À noite, Clara chegou com um pequeno vaso de violetas. Colocou na mesa da cozinha. "Achei que a casa precisava de cor." Henrique olhou para as flores e depois para ela. "E você também." Ela corou. Não sabia o que responder. Sentiu o coração amolecer um pouco. "Vai querer jantar?" "Se for com você, sempre."
Os dias seguintes foram de pequenos gestos: café na cama em um domingo, um filme juntos no sofá, uma troca de mensagens durante o expediente. Nada grandioso, mas simbólico. Como se cada gesto fosse uma peça na reconstrução do que haviam demolido. Mas também houve recaídas. Certa noite, Henrique encontrou Clara chorando no banheiro. Ela havia relido mensagens antigas de Rafael, e a saudade do que vivera com ele bateu forte. Henrique se controlou para não explodir. Você ainda ama ele? Perguntou, quase num sussurro. Não sei, mas sei que ainda estou me desfazendo dele aos poucos. E eu? Você ainda me ama? Clara demorou a responder. Eu quero te amar de novo, mas preciso me curar primeiro. Henrique abaixou a cabeça. Doía ouvir aquilo, mas entendia, porque ele também estava se curando de algo, de si mesmo. No aniversário de casamento, Clara acordou com um envelope ao lado da cama. Era uma carta escrita por Henrique, longa, sincera, com erros e acertos, confissões e promessas. Sei que falhei, que fui ausente, frio e cego, que deixei você se perder sem te dar a mão. Mas eu ainda vejo em você a mulher pela qual me apaixonei, e em mim, o homem que pode voltar a te merecer. Se você ainda tiver espaço, quero recomeçar com você, um dia de cada vez. Clara leu em silêncio, chorou, e, pela primeira vez desde que tudo desmoronou, sentiu que talvez houvesse algo real para salvar. Colocou a carta na gaveta. Não respondeu com palavras, mas naquela noite, foi ela quem procurou Henrique, e deitou-se ao lado dele, sem dizer nada. Apenas deitou, repousando a cabeça em seu peito. E ali, no silêncio, recomeçaram. As noites já não eram tão solitárias. Clara voltara a dormir no quarto do casal. No início, o toque era tímido, a intimidade estranha, quase ensaiada. Mas pouco a pouco, os corpos se reencontraram. A pele reconheceu o calor da outra. Havia ainda hesitação, é verdade, mas também havia uma delicadeza nova, como se estivessem redescobrindo um ao outro com mais cuidado, com mais verdade. Ainda assim, não era fácil. Durante o dia, seguiam tentando construir novos hábitos. Trocaram mensagens, dividiram o preparo do jantar, retomaram velhas músicas e histórias esquecidas. Mas à noite, quando o silêncio tomava o quarto, ambos sentiam o peso do que haviam feito. Henrique acordava várias vezes, o coração acelerado, tomado por imagens que insistiam em voltar. Clara nos braços de Rafael, Clara rindo com outro homem, Clara dizendo que estava se perdendo. Essas cenas, embora imaginadas, o atormentavam. Clara, por sua vez, lutava contra a culpa, não apenas por ter traído Henrique, mas por ainda lembrar de Rafael em momentos aleatórios. Não era amor, ou ao menos, ela acreditava que não fosse mais. Mas era uma saudade de ter sido desejada, ouvida, amada com intensidade. Uma saudade que ela tentava reprimir todos os dias. Às vezes sinto que a gente está fingindo estar bem, disse Henrique numa noite, enquanto lavava a louça. Eu também sinto, mas não sei se é fingimento ou se é só o começo do processo. Você ainda pensa nele? Clara demorou a responder. De vez em quando, sim, mas não como antes. Penso em tudo que aconteceu como um alerta, uma consequência, não como um sentimento real. Henrique assentiu, não perguntou mais. Tinha medo das respostas que Clara poderia dar, e ainda mais medo das que não saberia lhe dar. Na semana seguinte, foram convidados para um jantar na casa de amigos. Era o primeiro evento social desde a crise. Clara hesitou em aceitar, mas Henrique insistiu. Vamos tentar viver como casal de novo. Mostrar a nós mesmos que podemos estar juntos fora das paredes da nossa casa. Durante o jantar, os dois se esforçaram. Clara vestia um vestido azul marinho que Henrique sempre elogiara. Ele estava elegante, mais leve. Riram com os amigos, falaram sobre trabalho, viagens, até mesmo planos futuros. Pareciam normais, mas bastou um comentário inocente de um dos convidados para desestabilizar tudo. Casamento é isso, né? Aguentar o tédio, a rotina, e às vezes até uns deslizes, disse, rindo, com a taça de vinho na mão. Henrique engoliu seco. Clara ficou pálida. Os olhos dos dois se encontraram. Por um segundo, era como se o mundo soubesse, como se aquela frase fosse uma indireta lançada com precisão. Voltaram para casa em silêncio.
Achei que fosse um jantar para relaxar, mas parece que fui levado de volta pro inferno, disse Henrique ao entrar no apartamento. Você acha que só você sofre? Eu não disse isso, mas vive como se fosse o único ferido aqui, Henrique. Eu também me quebrei, eu também acordo com culpa. Eu também luto todo dia contra tudo isso, mas você ainda pensa nele. E você acha que eu não penso nela? Rebateu Clara. Henrique ficou em silêncio. Aquela foi a primeira vez que admitiram, de forma tão clara, que os dois carregavam fantasmas. E talvez fosse necessário colocá-los à mesa. A gente precisa parar de fingir que perdoou, disse ela. Mas calma, porque o perdão não vem junto com a decisão. Ele vem com o tempo. E se nunca vier, então a gente vai saber que tentou, que não desistiu sem lutar. Na terapia, Clara desabafou. Tenho medo de nunca mais conseguir olhar pro Henrique e esquecer o que fiz. Ou pior, esquecer o que ele fez. O perdão não exige esquecimento, exige escolha, respondeu a terapeuta. Escolher amar apesar das cicatrizes. Henrique, na sessão dele, também era confrontado. O que mais te impede de seguir? O medo de ser traído de novo. A dúvida constante. Você acha que Clara ainda é infiel? Não, mas o pensamento vem, como um veneno, mesmo sem motivo. Os dias seguintes foram mais duros. A convivência ficou tensa. Pequenas discussões surgiam de forma banal. O atraso no trabalho, o jantar esquecido, o tom de voz errado. Era como se todo o passado estivesse à flor da pele, esperando uma brecha para explodir. Certa noite, Clara recebeu uma mensagem de Rafael. Curta, objetiva. Soube que você e Henrique estão tentando de novo. Desejo que dê certo. Ela não respondeu, apenas apagou, mas hesitou por alguns minutos antes de fazer isso. E esse pequeno atraso foi suficiente para que Henrique, ao passar pela sala, visse o nome de Rafael acender na tela. O coração disparou. Ele ainda fala com você? Clara se virou, assustada. Foi só uma mensagem. Eu não pedi. Ele mandou por conta própria. E por que não apagou na hora? Por quê? Porque me pegou de surpresa. Mas já ia apagar. Henrique se aproximou, os olhos duros. Eu não aguento mais viver com medo, com dúvida. Então talvez você devesse desistir. Talvez, disse ele, seco. Naquela noite, dormiram em camas separadas novamente. 2 dias depois, Henrique procurou Clara. Eu fui duro. Desculpa, eu entendo. Eu também tenho surtos de dúvida. Eu também me torturo com memórias. E como a gente segue assim? Com paciência, com verdade, com muito esforço. Henrique respirou fundo. Então vamos fazer uma promessa. Qual? Nada de esconder mais nada. Nem sentimentos, nem recaídas de pensamento, nem contato com o passado. Clara assentiu. Nada de mentiras. Nem para poupar. Nem para evitar brigas. E se doer, a gente segura a dor junto. Na semana seguinte, começaram a fazer terapia de casal. Foi difícil, desconfortável, mas também foi um divisor de águas. Pela primeira vez, ouviram a dor um do outro sem interrupções. Ouviram como o silêncio os machucou, como os gestos não feitos também foram traições. Clara chorou ao ouvir Henrique dizer: eu me senti invisível, como se você não me quisesse mais. Henrique chorou quando ela disse: eu gritei em silêncio por tanto tempo, e você não ouviu. A dor, exposta, deixou de ser inimiga. Passou a ser matéria-prima da reconstrução. No fim do mês, decidiram fazer algo simbólico. Voltaram ao restaurante onde comemoraram o primeiro aniversário de casamento. Sentaram na mesma mesa. Pediram o mesmo vinho. E, de mãos dadas, fizeram novos votos, dessa vez, não de perfeição, mas de presença. Eu prometo não deixar que o silêncio nos destrua outra vez, disse Clara. Eu prometo ouvir você mesmo quando eu não souber o que dizer, disse Henrique. Foi o jantar mais sincero que já tiveram em anos. Não havia euforia, mas havia algo mais profundo, verdade. Um amor que sangrou, mas que escolhia continuar. Ao chegarem em casa, Clara tirou os sapatos, riu baixinho e disse: parece que estamos voltando a nos apaixonar, só que com cicatrizes. Henrique se aproximou, a abraçou pelas costas. E as cicatrizes são a prova de que a gente sobreviveu. Naquela noite, fizeram amor. Não como antes, não com a pressa de fugir da dor, mas com a lentidão de quem está reaprendendo a amar alguém com mais profundidade. E pela primeira vez em muito
tempo, dormiram abraçados até o amanhecer. A nova fase no relacionamento de Clara e Henrique se firmava sobre um terreno delicado, mas promissor. A rotina começava a ganhar contornos de paz, com pequenos rituais que haviam sido esquecidos, almoços caseiros no domingo, filmes no sofá, com pipoca, até um ou outro beijo no fim do dia, ainda tímido, mas cheio de significado. Mas as feridas antigas não se curavam sem dor. Apesar dos esforços, Clara sabia que ainda havia algo pendente em seu coração, Rafael, mesmo sem contato recente, mesmo com a escolha feita ao lado de Henrique. Ainda existia uma sombra, um sentimento mal resolvido. E ela sabia que, para seguir verdadeiramente em frente, precisava encerrar esse capítulo. Olho no olho. Henrique, por sua vez, também guardava silêncio sobre Sabrina. Desde que recusou o convite para revê-la, sentia-se mais forte, mais focado em Clara, mas ainda carregava a culpa de nunca ter sido claro com a amante. Havia apenas se afastado, sem palavras, sem explicação, como se pudesse apagar tudo com um simples bloqueio de celular. Naquela semana, ambos decidiram, sem combinar, que precisavam dar um ponto final real no que ficou para trás. Clara chamou Rafael para uma conversa. Foi direta, sincera, madura. Eu preciso ser honesta com você. O que vivemos foi real, me marcou, mas agora estou tentando reconstruir meu casamento. E para isso, preciso me despedir de você. De verdade. Rafael ouviu calado. Seu olhar, tão penetrante quanto Clara lembrava, estava agora coberto de tristeza. Eu sabia que esse momento viria, ele disse. Só queria que fosse menos doloroso. Também dói em mim, mas eu preciso encerrar esse ciclo. Não seria justo com você, nem comigo, manter qualquer laço que alimente uma esperança que não posso corresponder. Rafael assentiu, segurando a emoção. Você me fez acreditar de novo no amor. Mesmo que tenha sido por pouco tempo. Obrigado por isso. Clara chorou, levantou-se e o abraçou com firmeza, em silêncio. Foi um abraço de despedida, pesado e libertador. Ao sair dali, sentiu-se aliviada. Era como se estivesse respirando ar puro pela primeira vez em muito tempo. Henrique, por sua vez, decidiu escrever a Sabrina. Não se sentia confortável com o encontro, mas precisava ser claro. Oi, Sabrina. Espero que esteja bem. Preciso ser honesto com você. O que aconteceu entre nós foi um erro. Um erro que me ensinou muito sobre quem eu sou e sobre o que realmente importa na minha vida. Hoje, estou me dedicando de corpo e alma a reconstruir meu casamento com Clara. Não é fácil, mas é o que eu quero de verdade. Desejo que você encontre alguém que te admire e te escolha com a verdade que você merece. Obrigado por tudo, Sabrina. Respondeu algumas horas depois, com uma mensagem curta. Obrigada pela sinceridade. Te desejo sorte. Henrique leu e releu a resposta. Sentiu um nó na garganta, mas também uma paz nova. Como se tivesse fechado uma porta que nunca mais precisava abrir. Naquela noite, Clara e Henrique jantaram juntos. Não havia velas nem vinho, apenas macarrão e um silêncio leve. Um silêncio que, por fim, não doía. Eu conversei com o Rafael. Hoje, disse Clara, enquanto enrolava o garfo no prato. Henrique levantou os olhos. E como foi? Difícil, mas necessário. Me despedi, de verdade. Henrique assentiu, com um leve sorriso. Eu também me despedi hoje. Da Sabrina. Clara parou por um momento. Você nunca falou muito sobre ela. E talvez isso tenha sido parte do problema. Mas hoje, eu encerrei isso. Ambos se olharam. Não havia cobranças. Apenas respeito mútuo por aquela nova maturidade que emergia das dores vividas. No final de semana seguinte, decidiram viajar. Apenas os dois. Um lugar simples, uma pousada na serra, longe de tudo e de todos. Sem internet, sem trabalho, sem distrações. A viagem foi um mergulho. Nos olhos, nos toques, nas lembranças. Falaram sobre os anos bons, sobre as falhas, sobre os caminhos que os afastaram. Fizeram amor com um carinho quase adolescente, como se redescobrissem os próprios corpos e as emoções esquecidas. Henrique chorou ao ver Clara adormecida ao seu lado, como há tempos não acontecia. Eu achei que tinha perdido você para sempre. Sussurrou. E talvez tenha perdido uma parte, ela respondeu, ainda com os olhos fechados. Mas a parte que ficou, está aqui, com vontade de recomeçar. Ao voltarem para casa, Clara voltou a dormir no quarto do casal.
sem alardes. Apenas arrumou suas coisas e entrou no quarto com uma expressão serena. Henrique a ajudou com as roupas, e pela primeira vez em muito tempo, deitaram juntos na mesma cama sem dúvidas, sem mágoas, sem reservas. Era um novo começo, frágil, sim, mas honesto. O tempo foi passando, as feridas cicatrizando, a confiança voltando, devagar. Ainda havia marcas, claro, mas já não doíam como antes. Agora eram apenas lembretes do quanto haviam caminhado até ali. Clara passou a escrever em um diário. Chamava o caderno de O Recomeço. Ali, registrava os momentos bons, os pequenos avanços, as recaídas e os aprendizados. Henrique voltou a frequentar a terapia mesmo depois de Clara parar. Dizia que precisava continuar se entendendo, não só como marido, mas como homem, como indivíduo. Ambos sabiam que o amor não se sustentava sozinho. Era a escolha diária, decisão, atitude. E agora estavam dispostos a cuidar disso. Numa tarde de sábado, Clara encontrou Henrique no quintal, mexendo nas plantas. Tava pensando, a gente podia pintar a sala no próximo feriado, mudar um pouco o ambiente. Gostei da ideia. Nova cor, nova fase. Exatamente. Henrique limpou as mãos sujas de terra e se aproximou dela. Você me perdoou de verdade? Clara olhou para ele com calma. Eu te perdoo um pouco mais a cada dia. E você? Também. E me perdoo também, por ter quase te perdido. Clara sorriu e o abraçou com força. Era um novo amor, com as marcas do antigo, mas agora mais consciente, mais maduro, mais real. A vida seguiu, não como antes, mas melhor. Eles tinham reerguido algo que parecia irrecuperável. Tinham se reencontrado depois da dor, do caos, da traição. Tinham aprendido que o amor verdadeiro não é aquele que nunca se quebra, mas aquele que se escolhe reconstruir, mesmo quando parece impossível. E nesse recomeço, selado pelo último adeus aos fantasmas do passado, Clara e Henrique, enfim, estavam prontos para continuar juntos. De verdade. Passados alguns meses da viagem à serra, a rotina de Clara e Henrique finalmente começava a se estabelecer de maneira mais leve e harmônica. Dormiam na mesma cama, dividiam responsabilidades com naturalidade, e até tinham retomado o hábito de caminhar juntos no final das tardes. Era como se a relação, mesmo cheia de cicatrizes, estivesse se reconstruindo em bases mais reais, menos idealizadas, mas mais firmes. Porém, a vida, com sua capacidade de provocar e testar, não tardaria a empurrá-los para novos abismos emocionais. O primeiro sinal veio com um convite. Clara havia sido chamada para liderar uma equipe em um projeto importante da empresa, o que exigiria viagens mensais para São Paulo. O cargo representava um avanço profissional considerável, mas Henrique hesitou. São 4 dias por mês fora. Todo mês? Ele perguntou, numa tentativa de parecer apenas curioso. Clara sentiu o peso do tom, mesmo que ele não fosse direto. É um bom desafio, e acho que estou pronta, respondeu, tentando soar confiante. Henrique forçou um sorriso e assentiu. Se é o que você quer, eu apoio. Clara aceitou a proposta. E, já no primeiro mês, viajou para a capital. Hospedou-se em um hotel executivo, passou longas horas em reuniões e jantares corporativos. Tudo era novo, instigante, mas também solitário. À noite, deitava-se cansada, sentindo falta da presença de Henrique. E ele, por sua vez, tinha insônia, encarando a metade vazia da cama. Na segunda viagem, conheceu Vitor. Jovem, simpático, olhar inteligente, falava com entusiasmo sobre tudo. Era o líder de uma consultoria que assessorava o projeto. Clara e ele se deram bem de imediato. A química era evidente, mas ambos respeitavam o espaço do outro. Conversavam muito, riam bastante. Às vezes, no café da manhã, trocavam confidências sobre carreira, sobre a pressão do mundo corporativo e sobre relacionamentos. Você é casada, não é? Vitor perguntou certa manhã. Clara confirmou com um sorriso suave. Sou. Estamos reconstruindo. Depois de algumas tempestades. Vitor apenas assentiu. Parecia entender mais do que dizia. Enquanto isso, em casa, Henrique também enfrentava um desafio inesperado. Uma nova colega havia chegado à equipe, Ana Luísa. Jovem, divertida, doce. Tinha o tipo de energia que contrastava com o cansaço emocional de Henrique. Aos poucos, ela começou a buscar aproximação.
Primeiro, com piadas no horário do almoço. Depois, com elogios sutis. E por fim, com mensagens fora do expediente. Que bom trabalhar com alguém tão focado como você. Faz a gente querer ser melhor. Henrique não respondeu de imediato, mas sorriu diante da tela. E ali, uma brecha havia sido aberta. Em casa, os reencontros entre Clara e Henrique após as viagens tornaram-se mais silenciosos. O beijo na porta perdeu o calor. As conversas à mesa eram sobre coisas práticas, contas, mercado, reuniões. Uma noite, depois de Clara retornar de São Paulo, eles estavam na sala, cada um em seu canto, quando Henrique arriscou: "Quem é Vitor?" Clara o encarou, surpresa. "Como sabe dele? Você comentou num jantar, semanas atrás. E, desde então, o nome ficou na minha cabeça." Clara respirou fundo. Aquilo poderia se tornar uma discussão ou uma ponte. Ele é só um colega. A gente se dá bem, conversamos bastante, mas só isso. Henrique baixou os olhos. "Eu fico inseguro, não vou mentir. E eu, acha que me sinto como, sabendo que a Ana Luísa do seu trabalho curte suas fotos até domingo à noite?" Henrique franziu o senho. "Você anda olhando minhas redes?" "Não preciso. As notificações pulam na tela." Henrique. O silêncio se instalou. Foi Clara quem rompeu. "A gente prometeu reconstruir. Mas será que não estamos deixando as rachaduras crescerem de novo?" Henrique se aproximou, sentando ao lado dela. "Eu não quero isso, juro, mas às vezes, eu me sinto insuficiente. Como se, a qualquer momento, você fosse perceber que tem opções melhores." Clara segurou sua mão. "Eu sinto o mesmo. Essa insegurança não é só sua, é minha também, é nossa." Ele a olhou com olhos marejados. "E o que a gente faz com isso?" "A gente fala. A gente compartilha o que sente, mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Senão, a gente vira refém de novo, de silêncios que só afastam." Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade diferente. Não era apenas desejo. Era desespero, era necessidade de conexão. Queriam sentir que ainda estavam ali, um para o outro, apesar do mundo ao redor. No mês seguinte, Clara voltou a viajar. Mas dessa vez, manteve mais distância de Vitor. Foi cordial, profissional, mas evitou os momentos que poderiam parecer pessoais demais. Não por falta de vontade, mas por decisão consciente. Vitor notou. "A gente se afastou?" Clara sorriu com gentileza. "A gente só se reposicionou. Eu preciso disso, por mim, pelo meu casamento." Vitor entendeu e respeitou. Henrique, por sua vez, decidiu conversar com Ana Luísa. Chamou-a para uma conversa breve, após o expediente. "Você é incrível, inteligente, divertida, dedicada. Mas preciso deixar claro que não estou disponível emocionalmente. Estou tentando ser melhor para a mulher que amo." Ana Luísa pareceu surpresa, mas aceitou com dignidade. "Obrigada pela sinceridade. De verdade." Quando Clara voltou de viagem, Henrique a esperava com um jantar simples, mas especial. Havia flores na mesa e uma carta, escrita à mão. "Clara, os testes não param, mas a diferença é que agora, eu quero enfrentá-los com você, não escondido. De você, eu te escolho, todos os dias, mesmo quando é difícil." Clara chorou ao ler. E respondeu à altura: "Henrique, o mundo vai continuar tentando nos puxar para longe. Mas eu não quero mais olhar para fora. Eu quero olhar para você. E reconstruir o que for preciso, quantas vezes for preciso." Naquela noite, Clara dormiu, com a cabeça no peito de Henrique. A respiração dos dois em sintonia, como o compasso de um amor maduro, calejado, mas determinado a sobreviver. Eles sabiam que o amor verdadeiro não é aquele que nunca é testado, é aquele que sobrevive a todos os testes, porque foi escolhido. De novo, e de novo, e de novo. A casa estava em silêncio naquela manhã de primavera. O sol invadia a janela da cozinha, projetando desenhos dourados sobre a mesa de madeira. Clara terminava de preparar o café quando Henrique surgiu ainda com o rosto amassado pelo travesseiro e um sorriso preguiçoso. "Bom dia, amor", ele disse, beijando-a na bochecha. "Bom dia. Dormiu bem?" "Melhor impossível. Estava sonhando com você", respondeu, apertando sua cintura por trás. Ela riu, enquanto colocava 2 xícaras fumegantes sobre a mesa. "Você diz isso toda vez, porque é verdade toda vez." Era uma cena
comum, mas cheia de significado. Depois de tantas feridas, desconfianças e escolhas erradas, estarem ali, juntos e em paz, era quase um milagre. Só que, dessa vez, um milagre construído a duas mãos. Henrique sentou-se e tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo azul. Clara o encarou, confusa. O que é isso? Ele abriu, revelando duas alianças douradas novas, discretas, com as iniciais dos dois gravadas no interior. Achei que estava na hora de fazer de novo. Não só renovar os votos, mas selar a nova versão de nós. Clara arregalou os olhos, emocionada. Henrique, eu errei. Você também. Mas decidimos ficar. Então que essa decisão seja oficial, não só emocional. Quero que o mundo saiba que a gente caiu, mas escolheu levantar. Juntos. Ela segurou a mão dele com força. Eu aceito. Aceito tudo. Com você. 2 semanas depois, numa cerimônia simples no jardim da casa onde viviam, cercados apenas por poucos amigos e familiares, Clara e Henrique disseram sim, mais uma vez. Não havia vestido branco longo, nem tapete vermelho. Clara usava um vestido leve, florido, com os cabelos presos de maneira delicada. Henrique vestia uma camisa de linho bege e calça clara. O que vestiam não importava. O que brilhava ali era o olhar entre os dois. A celebrante, amiga da família, foi breve. Vocês passaram por caminhos difíceis, separações, dúvidas, dores, mas escolheram recomeçar. Isso, meus queridos, é mais do que amor, é coragem. E coragem, como o amor, também deve ser celebrada. Na hora da troca de alianças, Henrique falou primeiro. Clara, você é a mulher mais forte e linda que eu conheço. Eu te magoei, me perdi, e mesmo assim você me estendeu a mão. Obrigado por me amar mesmo quando eu fui menos do que você merecia. Prometo ser seu companheiro, seu abrigo e seu melhor amigo, todos os dias. Clara, com lágrimas escorrendo, respondeu: Henrique, você também me perdoou quando eu não merecia. Me esperou, me acolheu, e me fez lembrar quem eu era. Prometo que nunca mais vou deixar que o silêncio cresça entre nós. Prometo te escolher, mesmo quando o mundo disser que é mais fácil desistir. Trocaram as alianças com as mãos trêmulas e os corações em paz. O beijo que selou o compromisso não era cinematográfico, mas era carregado de verdade, de história, de dor e superação. O tempo passou, e os dois se tornaram sócios em uma pequena empresa de consultoria para casais e empresas familiares. A ideia surgiu de uma conversa despretensiosa entre eles, em uma noite qualquer. A gente viveu tanta coisa. Será que não poderíamos usar isso para ajudar outros? Sugeriu Clara. Henrique riu. Vamos fazer da nossa bagunça um serviço? Exatamente. Quem melhor para falar de reconstrução do que quem se reconstruiu? E assim nasceu a Raízes. Uma consultoria baseada em empatia, escuta e recomeços. O negócio cresceu devagar, mas com consistência. Clara cuidava da parte estratégica, e Henrique se especializou em escuta terapêutica. Juntos, usavam a própria história como ponte para acolher outras. Em uma tarde chuvosa, enquanto revisavam documentos no escritório, Clara olhou para ele e soltou, quase sem pensar: Henrique, você já pensou em sermos 3? Ele levantou os olhos. 3? Um bebê. Henrique engoliu em seco. A ideia sempre surgia em seus pensamentos, mas jamais tinha tido coragem de tocar no assunto. Você quer? Pela primeira vez, eu sinto que estamos prontos. Não para ser perfeitos, mas para dar amor. E ensinar, desde o começo, que eros fazem parte. O importante é não desistir. Ele sorriu e puxou-a pela cintura, colando sua testa na dela. Então, vamos tentar. E se não for agora, tudo bem, mas saber que podemos desejar isso juntos já me basta. Meses depois, veio a notícia. Clara estava grávida. Henrique chorou de alegria, ajoelhado diante dela com as mãos na barriga ainda lisa. Vai ser o nosso recomeço. Dentro de outro recomeço, disse ele, emocionado. Durante a gestação, Clara sentiu medos antigos voltarem. Inseguranças, lembranças do passado, da fase em que estavam distantes. Mas, diferente de antes, agora falava, se abria, e Henrique a ouvia, com o coração inteiro. No parto, foi ele quem segurou sua mão com força, sussurrando no ouvido: estou aqui, vai dar tudo certo. Eu te amo. Quando a pequena Laura nasceu, o mundo deles se transformou mais uma vez. Henrique a pegou no colo e olhou para Clara. Nunca imaginei que, depois de tudo,
teríamos isso. Clara sorriu, cansada, mas plena. Nem eu. Mas, sinceramente, hoje, acho que tudo o que vivemos foi necessário para sermos quem somos agora. Nos anos seguintes, o amor deles não virou conto de fadas. Ainda havia dias difíceis, noites de cansaço, pequenas crises. Mas nunca mais faltou diálogo, nem respeito. E, acima de tudo, nunca mais faltou escolha. Porque Clara e Henrique entenderam, enfim, que o amor verdadeiro não nasce do que é perfeito. Ele floresce onde há perdão, presença e disposição para recomeçar, mesmo quando tudo parece desabar. E, assim, entre tropeços, lágrimas e muitos recomeços, eles seguiram, juntos, sempre.